Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 de manutenção industrial, pessoal. Atividade bem legal, bem interessante, de um tema super importante para o ramo da manutenção industrial. Mas antes, quero te pedir humildemente para se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo, pessoal, porque isso me ajuda demais e me motiva a permanecer produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Queridos, além disso, estou ajudando em todas as matérias deste módulo, seja manutenção industrial, ergonomia e segurança do trabalho, química, geometria, enfim, todas. Então, precisando de ajuda, é só me mandar um WhatsApp que vai ser um prazer enorme ajudá-lo, tá bom? Queridos, vamos lá então falar sobre essa atividade? Então, ó, vem comigo. Bom, meus queridos, então vamos lá então resolver a nossa atividade 1. Bom, vamos lá. Meus queridos, então a nossa atividade 1, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é a curva PF. Por quê? Porque a nossa atividade 1 é pautada nessa curva. Mas afinal de contas, o que significa essa curva? Bom, análise do diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Uma eventual falha da nossa máquina, do equipamento de produção, possibilitará ao responsável pela manutenção determinar o tempo que ele dispõe até que a falha ocorra. Então daí vem a importância extrema da realização contínua e permanente de diagnósticos, pessoal, do estado das nossas máquinas assim, em questão. Bom, uma ferramenta que permite visualizar a evolução do defeito ao longo do tempo é a nossa curva PF. E aqui eu trouxe a curva PF, que eu tenho certeza que essa altura vocês já conhecem bem. Bom, pessoal, a curva PF, então, essa curva em azul. E aí, pessoal, o gráfico, ou seja, a curva, a área sob, ou seja, abaixo da curva, é dividida em zonas. Então tem a zona A zona B, a zona C e a zona D. Bom, e o ponto de intersecção entre a curva azul e cada linha que delimita as zonas, a gente tem um ponto específico, um ponto importante. O primeiro ponto aqui, pessoal, é o início da falha. Ou seja, na zona A, tudo está correto, operação sem nenhum problema, beleza? Quando a gente tem essa fronteira aqui, atinge esse ponto, significa que, opa, a falha está no seu estado inicial. Portanto, tem pequenos iniciais como elevação de temperatura, superaquecimento, barulhos excessivos, coisas do tipo, sinais iniciais de que tem uma falha iniciando ali. Na zona B, pessoal, ou seja, depois que a falha já iniciou, a produção continua, tranquilo, tá produzindo da mesma forma, só que a gente tem o que? Que a condição ela tá se degradando. Quanto mais a curva azul vai descendo, mais degradado tá a condição da máquina, beleza? Beleza até aí? Então na curva B, na zona B, perdão, à medida que a gente vai andando para a direita na zona B, a condição da máquina ela vai se degradando e a falha vai evoluindo, até que a gente atinge esse ponto aqui, que é a fronteira entre a zona B e C, que é a falha potencial. Ou seja, a gente está na iminência da falha, beleza? Não aconteceu ainda, mas realmente há um grande potencial, uma grande possibilidade de ocorrer essa falha. Entrou na zona C, olha lá o que acontece, pessoal. A gente entra no que a gente chama de estado crítico, pessoal, que é a zona C. Na zona C, então, a degradação da máquina ou do nosso maquinário, ele se dá de forma bastante abrupta. Pode ver que a zona C, ela é bem mais curta, porém, o decréscimo, ou seja, a diminuição da nossa eficiência, ou seja, a degradação da nossa máquina é muito grande, olha lá. Ocorre de forma abrupta, em um curto intervalo de tempo, decresce muito, até que a gente atinge a nossa falha funcional, ou seja, a concretização da falha, e na zona D, de fato, a nossa máquina já está parada, não está funcionando, produção parada, ou seja, perda de tempo e, sobretudo, perdas financeiras. Beleza? Então essas são as 4 zonas que são delimitadas pela nossa curva PF. Beleza? Agora a gente já sabe o que significa cada uma das zonas, quais são as fronteiras, o que significa cada um dos pontos, e a partir de então podemos concluir a nossa atividade 1. Vamos lá então? Bom, aqui eu trouxe um descritivo acerca de tudo isso que eu falei. Na zona A, indica o início de uma falha, que pode ser por uma redução de lubrificação, falha humana, defeito do material e etc.
Na zona B, temos uma evolução da falha, exatamente o que eu falei ao longo do tempo. A partir do ponto de falha potencial, a equipe de manutenção precisa identificar os efeitos que estão sendo gerados pela falha e, com isso, programar uma solução para o problema antes do término da zona C. Por quê? Porque o término da zona C significa a concretização da falha. A falha vai ocorrer e nosso objetivo aqui é impedir que ocorra a falha. Bom, caso a falha não seja identificada, no final da zona C, temos de fato a ocorrência da falha funcional, que é quando o equipamento tem a sua operação interrompida, ou seja, a falha aconteceu, a produção cessou e não exerce mais a função requerida. Portanto, a zona D é caracterizada pelo equipamento fora de operação, que é a situação em que nós de fato não queremos que ocorra de forma alguma, beleza? Bom, e aqui está a nossa atividade. Nossa atividade é bem tranquila, ele nos dá o nosso diagrama, ou seja, a nossa curva PF, e aí ele vai, pessoal, e fala que é uma bomba centrífuga e ele nos dá 5 diferentes condições de operação. Primeiro, temperatura elevada, a vibração acima do normal, identificada pelo operador e relatada para a equipe de manutenção. Depois, equipamento operado em condições normais de pressão e vazão. Queda da vazão e da pressão. Na iminência, olha a palavra importante, na iminência de gerar impactos para o processo. E, finalmente, quebra do eixo da bomba com parada do equipamento e do processo onde a mesma está inserida. Bom, e a gente tem que classificar. Acho que, ó, vamos fazer assim. Vamos fazer duas e aí vocês fazem o restante, tá? Ó, qual que é aqui, pessoal? É a de cara, que não tem erro. Essa daqui, né? Quebra do eixo da bomba. Então, ó, o que é a quebra do eixo da bomba? Opa, deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Aí, deixa eu voltar. Quebra do eixo da bomba. O que é isso, pessoal? É a concretização da falha. O eixo de fato quebrou. Mais do que isso, olha lá, que interessante, olha lá. Parada do equipamento, ou seja, o equipamento não está mais funcionando, parou. Se ele parou, o que significa? Significa que eu estou em qual zona? Estou aqui, ó, pessoal, na zona D. Lembra que a zona D, o equipamento está parado, fora de circulação. Então, ó, aí vocês, claro, né, além de classificar, ó, zona D, aí vocês vão descrever. Por que a zona D? Bom, nessa circunstância, verificamos que o equipamento está fora de operação devido à concretização da falha dada pela quebra do eixo da bomba. Portanto, esse equipamento, essa situação é caracterizada pela zona D do nosso gráfico, beleza? Bom, vamos fazer mais um então, pessoal. Ó, fazer um bem interessante, ó. Fácil. Equipamento operando em condições normais, ó. Aqui, ó. Palavrinha-chave. Condições normais de pressão e vazão. Qual dessas zonas, meus queridos engenheiros, que denota condição normal de vazão, pressão, condições normais de operação? Qual dessas zonas é a zona antes do início da falha, ou seja, a zona A? Portanto, esse cenário aqui representa a zona A. Beleza? E aí vocês escrevem. Tendo em vista que, neste contexto, o equipamento, o maquinário está funcionando em condições normais, concluímos então que o início da falha não ocorreu ainda. Logo, o equipamento encontra-se na zona A. Beleza? Bom, meus queridos, então, ó, faz assim, vou deixar como desafio os outros 3, tá bom? Então fazem aí e depois me fala aí no chat, no WhatsApp, ou mesmo aqui nos comentários, o que vocês acharam, tá bom? Queridos, vou ficando por aqui. Eu peço mais uma vez que se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo. E estou ajudando nessa matéria, no mapa, pessoal, dessa matéria e de todas as matérias do módulo. Então, precisando de ajuda, é só me mandar um WhatsApp que vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, então. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!